Hare Krishna, boa noite pessoal, tudo bem? Então estamos aí de volta com mais um Noite do Dharma. Então a gente já fez duas lives, né? Uma falando sobre ansiedade e outros tipos de desordem psíquicas, né? E o que os Vedas falam sobre elas, né? Como elas são causadas, como a gente pode combater elas, como a gente pode dar suporte para alguém que está passando por depressão ou ansiedade, né? Assim, a partir de ferramentas que são dadas nos Vedas. A gente também falou bastante sobre a importância da ajuda profissional, que a gente entende que tem o Dharma, né, a missão de cada pessoa nessa vida. E essa missão, esse Dharma, é a expressão do desejo divino, né, a missão específica daquela pessoa. E com certeza tem algumas pessoas que o Dharma são terem habilidade para lidarem com essas questões. O próprio Krishna, né, deu conhecimento, deu habilidade para essas pessoas, então a gente nunca pode dispensar a ajuda profissional. E a gente também fez uma outra live aprofundando especificamente na questão do suicídio, né? Na primeira a gente já tinha falado um pouco, e na segunda a gente falou especificamente sobre suicídio, né? Então a gente mostrou o que os Vedas abordam sobre a questão do suicídio, né? Como a gente pode dar suporte para alguém que perdeu, né, um ente querido devido a suicídio, como a gente pode inclusive ajudar as almas, né, que se suicidaram e prevenir, ajudar a prevenir futuros suicídios a partir de algumas ferramentas dos Vedas, né? Então nós já fizemos essas duas lives falando sobre como os Vedas veem a ansiedade, como os Vedas veem, como os Vedas veem a depressão e como os Vedas veem o suicídio. Então quem quiser assim se inteirar melhor desses temas já tem essas duas lives. Mas agora a gente está no mês, né, específico, onde tem essa campanha mundial de combate, né, de prevenção ao suicídio, que é o Setembro Amarelo. Uma campanha bem especial. Aqui no Brasil ela é bem intensa, né? Tem muitas ONGs que trabalham dentro da proposta dessa campanha. E aí o Ramananda Roy ele faz um serviço bem legal nesse sentido, né? Ele ajuda a criar essa mentalidade de conscientização sobre a prevenção, né, das ideações suicidas dentro do movimento Hare Krishna. E ele sugeriu a gente que a gente fizesse mais uma live dentro do mês do Setembro Amarelo, né, para poder participar dessa campanha e abordar um aspecto que a gente até falou, mas falamos pouco, né, que é como lidar com depressão e suicídio dentro dos ambientes religiosos, né? Então a gente já falou sobre essas duas questões, mas de uma forma genérica. E a gente entende que essas questões elas são muito presentes dentro de ambientes espirituais. E a gente vai falar um pouco, então, hoje sobre esse assunto especificamente, né? Então, assim, quando a gente pensa, né, em uma religião, quando a gente pensa em qualquer manifestação de espiritualidade, o natural é que a gente pense que isso vai ser uma ferramenta muito poderosa, né, para reduzir depressão, para reduzir ansiedade, para, né, prevenir suicídio, e é mesmo, né? A gente vai ver muitas estatísticas, né, a gente vai ver muitas revisões bibliográficas, muitos estudos acadêmicos assim sérios que vão mostrar o poder das religiões, o poder da religiosidade de uma forma geral em combater, né, assim, todas essas desordens, né, psíquicas e especificamente o suicídio. Agora, apesar disso, a gente sabe que esses problemas eles também existem, né, dentro do seio de instituições religiosas, dentro de comunidades espirituais, até comunidades bem fortes, né? E justamente porque a religião ela já vai suprir ferramentas para ajudar a gente a combater esses problemas, podem ser que quando esses problemas aconteçam dentro de uma comunidade religiosa, eles sejam ainda mais potentes, porque pode ser que eles sejam silenciosos, né? Então, a gente entende, né, que quando uma pessoa ela pratica um processo espiritual, isso aumenta a confiança dela em Deus, a proteção que Deus pode dar para ela. Assim, a gente também vai ver um aumento do propósito na vida da pessoa, né? A pessoa agora ela tem um motivo para viver, né? Ela tem um motivo para acreditar e para tolerar os problemas. Então, de uma forma geral, a espiritualidade ela vai assim ser bem certeira, ser bem precisa em combater a raiz desses problemas psíquicos, mas a gente tem algumas pesquisas também bem interessantes que mostram que não é sempre bem assim. Por exemplo, a Universidade de Durham, ela fez uma pesquisa com pessoas que tinham uma prática espiritual
e isso assim de diversas linhas, né? Então eles tentaram fazer um estudo que fosse bem heterogêneo, né? Que pegasse praticantes de diversas linhas, né, de espiritualidade, só que de dois grupos, né? Aquelas que frequentam ativamente uma congregação religiosa e aquelas que não frequentam, que praticam a sua vida espiritual no lar. Né? E a maior parte das pessoas que eles entrevistaram, e não só entrevistaram, mas que eles realmente também monitoraram durante algum tempo, elas eram idosas, né? Então eles fizeram esse estudo focado justamente em idosos. E aí eles compararam isso com a média dos idosos que não praticam nenhum tipo de espiritualidade, e aí eles viram que assim a ansiedade, né, a depressão era reduzido naqueles religiosos que iam lá e tinham vida religiosa congregacional, que estavam ali, né, sentindo que estavam fazendo parte de um grupo, sentindo que estavam fazendo parte de uma família. Então, para aquelas pessoas, sim, era realmente, né, assim, um antídoto para esses problemas. Agora, para aquelas que praticavam no lar, não existia diferença nenhuma daquelas que não praticavam nada. Então, com isso, esse estudo chegou a uma conclusão de que o que realmente ajudava essas pessoas a reduzirem a ansiedade, reduzirem a depressão, não era nem assim a oração que elas estavam fazendo, não era nem tanto a filosofia que elas estavam aprendendo e desenvolvendo fé, mas era principalmente esse senso de comunidade, esse senso de fazer parte, né, de uma família, que está ali, que está junto com você, que não é só qualquer família, né? Já que é uma família espiritual, é uma família que vai transcender a morte com você. Então, um idoso, por exemplo, ele é muito consciente da questão da morte. Ele sabe que a qualquer momento ele pode morrer, né? Todos nós podemos, mas para um idoso isso é mais forte. Só que agora ele está fazendo parte de uma família ali com amigos, né? Com pessoas que querem bem ele, mas que quando ele morrer, no pós-morte, ele provavelmente vai estar numa situação onde ele vai encontrar elas de novo, né? Então é uma família especial. Então esse senso, na verdade, de comunidade, que era o principal ingrediente que ativava, né, assim, a potência das religiões de ir lá e reduzir depressão, ansiedade. E assim, a prática por si só parece que não fez tanta diferença nessa análise estatística. Então vamos olhar agora um pouco por que existe depressão, por que existe ansiedade e por que também existe o extremo de tudo isso, que é o suicídio, dentro do âmbito dos espiritualistas, né? Bem, tem muitas razões. Uma delas é que quando a gente faz parte de alguma filosofia espiritual, dentro de algum grupo espiritualista, como a gente já falou, existe esse conceito, esse consenso, né? Isso faz parte do senso comum, de que quando você está mais conectado com Deus, você está mais forte, né? Isso obviamente, né? A gente vai ver, os Vedas também falam isso, qualquer linha espiritual fala isso. Quanto mais desenvolvido espiritualmente você está, mais forte você é, né? E a gente concorda com isso. Só que quando existe, né, quando a gente tem ciência dessa filosofia, um outro problema que pode acontecer é que, inevitavelmente, nesse mundo a gente vai ter fraquezas, né? A pessoa, assim, mais forte nesse mundo, ela ainda tem suas fraquezas. E aí, é muito difícil, talvez, para um espiritualista admitir que ele tem essas fraquezas. Mais do que isso, quando ele tem alguma fraqueza, para ele, isso pode significar fraqueza espiritual, né? Não só fraqueza psicológica, não só um problema na vida, se alguém está endividado, se alguém tem algum vício, né? Se alguém tem algum problema, isso provavelmente vai ser muito difícil de se admitir para um espiritualista, ou mesmo que ele admita, talvez isso até agrave a depressão dele, né? Se ele já está deprimido por qualquer fator externo, né? Porque tem problemas no trabalho, porque tem problemas na família, porque tem alguma doença, porque ele tem algum tipo de problema, talvez, né, assim, a ideia dele ter problemas, e principalmente se esses problemas forem vícios, né? Assim, se a pessoa desenvolveu algum vício, ela vai ver isso como uma fraqueza espiritual. Isso vai talvez agravar a depressão que ela já experimenta, né? Outro tipo de problema que pode existir relacionado à depressão, ansiedade dentro do ambiente religioso é que quando nós assim, não temos uma vida espiritualizada, a gente tem metas muito bem definidas, né? Você ter metas, você ter um propósito, ajuda muito, né? Você a não focar demais nas suas próprias questões, nos seus próprios problemas, isso ajuda você a superar determinadas desordens psíquicas, né? Ou pelo menos tolerar elas. Aí quando a gente não
tem uma vida espiritualizada, a gente já tem lá nossas metas bem definidas, todos nós buscamos sucesso, né? Uma pessoa que ela não tem nenhuma perspectiva na vida, ela fica muito vulnerável a essas questões, mas quando a gente tem lá as nossas metas de assim, ser bem-sucedido profissionalmente, casar, ter filho, viajar para 5 países diferentes, tudo bem, você tem uma meta ali, você bota, né, assim, o seu empenho, você bota a sua energia para conseguir aquelas metas. São metas que elas são muito evanescentes, né? São metas que são muito frágeis. A gente sabe que a gente não vai conseguir felicidade nenhuma do sucesso material, nenhuma felicidade permanente. A gente vai conseguir felicidades temporárias, né? Aí quando a gente se torna espiritualista, a gente desperta para isso. A gente entende que, na verdade, o que vai dar prazer pra gente, o que vai dar satisfação e o que vai dar plenitude é algo que é interno, né? Nenhuma busca externa, é uma busca interna, é uma busca do desenvolvimento de virtudes, é uma busca pela espiritualidade em si, né, pelo contato amoroso com Deus, para criar uma relação amorosa com Deus. Então tudo bem, aí a gente fica animado, né, a gente ressignifica a nossa vida e a nossa busca por felicidade com coisas internas agora, né, e legal, a gente fica super animado, isso com certeza dá muita força pra gente. Agora o que pode acontecer é um espiritualista chegar num ponto, né, que Arjuna vai falar no começo do capítulo 6, que é aquele momento que ele percebe que agora, assim, sucesso material já não enche os olhos dele, né? Ele já não consegue mais se deleitar muito com sucesso material, porque ele sabe que é tudo temporário. Antes ele não estava tão ciente disso, né? Mas agora, assim, a filosofia espiritual deu nele um choque de realidade e agora ele está percebendo muito, assim, a fragilidade desse mundo, né? Legal. Só que agora ele também está sentindo que ele não está conseguindo avançar espiritualmente, que ele já não está conseguindo levar a vida espiritual dele de uma forma saudável. Então parece que agora ele ficou no meio do caminho, ele não tem nenhuma das duas coisas, ele não tem nem a felicidade material, nem a felicidade espiritual, né? Arjuna, ele faz essa pergunta muito honesta para Krishna no começo do capítulo 6 da Bhagavad Gita. Ele fala, olha Krishna, eu tenho medo de ficar assim que nem uma nuvem fendida, né, assim, sem eira nem beira, né, sem posição em esfera alguma, né, Arjuna usa até uma linguagem bem dramática para poder ressaltar o ponto dele, de que quando se pratica a vida espiritual e não se consegue avançar, parece que você perdeu as duas oportunidades de ser feliz. Agora você não consegue mais ficar fascinado pela felicidade e sucesso material, porque você já está consciente de quão temporário e efêmero isso é, e ao mesmo tempo parece que a felicidade espiritual está tão longe que parece que felicidade nenhuma é possível para você agora. É o pior dos dois mundos, né? Então isso também pode acabar sendo fonte de depressão para um espiritualista, né? Sentir que eu não consigo avançar na minha jornada espiritual a contento, né? Então isso é um outro ponto. Outra fonte de depressão, de ansiedade para espiritualistas pode vir do fato da própria rigidez do processo espiritual, né? Então a gente sabe que a maior parte assim, dos processos, né, espirituais que nós seguimos, né, os mais clássicos, processo védico com certeza, né, vem de tradições muito antigas. Então pode ser, né, e normalmente acontece isso, que a gente vai ver que muitos grupos religiosos vão tender a não só pegar a essência daquele conhecimento espiritual, mas vão tentar pegar também a cultura onde aquele conhecimento espiritual foi falado originalmente, foi desenvolvido originalmente, e vão tentar aplicar isso tudo, o pacote todo, não só a parte espiritual, mas toda a parte cultural, né, dentro da sociedade que nós vivemos. Então, assim, muitas dessas religiões foram desenvolvidas dentro de culturas patriarcais. Então, por exemplo, para uma mulher, talvez seja muito difícil participar, né, de forma saudável de um processo religioso, dependendo do grupo que ela faz parte, né? Talvez ela seja, assim, ela seja muito genial, ela tenha muito que contribuir, mas ela fique relegada a um papel secundário dentro da religião dela, né? Talvez ela tenha que desenvolver submissão ao esposo, em vez de ter uma relação assim saudável, né, de participação, né, igual dentro da relação matrimonial. Talvez ela tenha que ser assim submissa ao esposo. Então o esposo pode inclusive ser até abusivo com ela, e ela, em nome de humildade, de religiosidade, tem que tolerar isso tudo, né? Então imagina a fonte de depressão, né, de ansiedade, e o potencial para a ideação suicida que isso não abre, né?
Então, também existem muitas pesquisas, e isso é uma das pesquisas assim que a gente vai ver que existe um consenso dentro do meio acadêmico, que as mulheres elas são afetadas, né, pelo potencial de depressão que pode surgir no ambiente religioso 5 vezes mais do que os homens. E é por causa disso, né? E o que falar, então, de religiosos homossexuais, né? Então, assim, existem muitas pesquisas que mostram que entre jovens que são religiosos e heterossexuais, o risco de suicídio deles diminui pela metade. Isso é muito bom. Agora, entre jovens religiosos que são homossexuais, o risco de suicídio deles triplica, né? Assim, porque a homossexualidade deles dificilmente vai ser bem aceita, vai ser tolerada, né, dentro do ambiente religioso, né? Então, muitas vezes a gente vai ver que eles, por serem justamente religiosos, por valorizarem aquela tradição espiritual na qual eles fazem parte, eles vão se sentir, assim, pecaminosos, vão se sentir realmente sujos, caídos por estarem fazendo parte daquele grupo e não poderem ter o comportamento que era esperado daquele grupo, né? Então, assim, a possibilidade de suicídio triplica para jovens religiosos homossexuais, e existem até pesquisas que mostram que quanto mais sério e mais engajado esse jovem é dentro da religião dele, maior vai ser o risco dele desenvolver depressão e maior o risco dele chegar às vias de fato e realmente cometer suicídio, né? Então isso é uma coisa muito grave. Outra coisa que existe dentro de um ambiente religioso, a gente vai ver, é justamente abuso, né, de poder. A gente sabe que faz parte de treinamentos espirituais e a gente receber, né, assim, instruções de pessoas que são mais maduras, que praticam aquele processo há mais tempo do que a gente. Então, dentro, né, de qualquer ambiente religioso, de qualquer ambiente espiritual, é muito importante a figura do líder, né? E a gente tem que receber treinamento desses líderes espirituais, isso faz parte. O Krishna mesmo fala isso na Bhagavad Gita. No capítulo 4 da Bhagavad Gita, Krishna fala que a única forma da gente receber conhecimento espiritual verdadeiro, puro, é a gente receber esse conhecimento através de um treinamento com o líder espiritual. Não adianta só a gente aprender a teoria, né? Para a gente poder, de fato, ir, né, assim, para a prática, para a gente desenvolver sabedoria, a gente precisa ser treinado por um mestre, e esse treinamento envolve humildade, né? Mas, às vezes, a gente vai ver que líderes religiosos, são pessoas como qualquer pessoa, eles podem, né, acabar se corrompendo em algum nível, muitas vezes até sem perceber, né, e terem comportamento abusivo com seus liderados. Então, em nome de religiosidade, muitas vezes as pessoas se submetem por muito tempo, né, por duração de tempo assim muito extensa, a abusos morais, né, a todo tipo de abuso, inclusive sexuais, e para não, assim, realmente criar um problema dentro daquele ambiente religioso, que a pessoa vai ver como um pecado, né, chegar e fazer aquela denúncia daquele comportamento tóxico daquele líder, né, muitas pessoas acabam desenvolvendo, né, acabam realmente passando por grande situação de ansiedade, desenvolvendo depressão ou muitas vezes se suicidando. Então esse é um outro alerta que a gente tem que fazer, né, para os espiritualistas. Outro problema que a gente pode encontrar é que muitas vezes espiritualistas vão achar que a própria espiritualidade deles pode ser totalmente assim suficiente para sanar os problemas psicológicos que eles tenham, né? Muitas questões envolvendo ansiedade, depressão, ou até mesmo assim, a geração de ideação suicida vai vir de fatores genéticos, né? Vai vir por causa não só de uma desordem psíquica, mas de uma desordem fisiológica também, né? Então, muitas vezes a gente vai encontrar espiritualistas que simplesmente não valorizam, não acreditam, né? Ou acham que eles, por serem espiritualistas, não precisam de um tratamento realmente médico, né? Então, a gente vai ver, por exemplo, que os Vedas explicam, né, a questão do karma, e quando os Vedas falam sobre karma, os Vedas falam que existem muitos tipos de karma. Um desses tipos de karma é o Prarabdha karma. O que é o Prarabdha karma? O Prarabdha é aquele karma, né, que ele aparece justamente quando a gente já tem um karma maduro. Ou seja, quando a gente já cometeu muitas vezes as mesmas ações em vidas passadas, e aí uma parte do nosso karma ele amadurece, né? E esse karma maduro, o Prarabdha karma,
ele vai gerar 4 tipos de coisas, principalmente na nossa vida. Vai gerar toda a condição do nosso nascimento, ou seja, a família onde a gente nasceu, o local onde a gente nasceu, o momento histórico, todo o contexto do nosso nascimento, o nosso nível de conhecimento, né? Assim, a área que nós vamos ter facilidade de dominar, né? Ou seja, onde a gente vai ter talento, o nosso nível de prosperidade nessa vida, e também, assim, as questões pertinentes ao nosso corpo, né? Como, por exemplo, qual é o nosso nível de beleza, qual é o nosso nível de saúde, as doenças genéticas que nós vamos ter, toda a nossa parte genética vem desse Prarabdha Karma. E aí os Vedas explicam, né, que o karma, que ainda não é totalmente maduro, a gente pode anular ele por práticas espirituais, né? Por exemplo, tem o karma semente, né, que é um karma muito frágil ainda, muito incipiente, é o karma das ações que a gente só fez mentalmente, né? Quando a gente deseja, por exemplo, fazer algo errado, mas não chega a fazer algo errado, aí esse karma é um karma semente. Só da gente desenvolver conhecimento espiritual, só da gente orar, só da gente fazer esse tipo de atividade, isso já remedia esse karma semente. Aí tem o karma, que é o karma que já está frutificando, né? O karma que já está amadurecendo, está em processo de amadurecimento. Esse karma é o karma de ações que a gente já fez, mas são ações que a gente já fez, mas a gente fez poucas vezes no nosso passado, né? Erros que a gente cometeu poucas vezes, né? Então, esse karma, ele já é mais forte que o outro, mas ele ainda é possível de ser anulado pelo processo, né, da vida espiritual. Então, quando a gente tem práticas espirituais cotidianas, né, quando a gente tem um sadhana, um conjunto de práticas diárias, isso é suficiente para dissipar esse segundo tipo de karma. Mas tem o Prarabdha Karma, que é o karma que já está totalmente maduro. Esse karma não é fácil assim, não. Esse karma, na verdade, ele vai acompanhar a gente enquanto a gente viver essa vida, né? O que pode acontecer, o que a gente vai fazer pelo processo da vida espiritual, é, na verdade, aprender a ver ele de acordo com os arranjos de Krishna, aprender a ver ele de acordo com os propósitos de Deus. A gente vai desenvolver tolerância nele, né? Por exemplo, a nossa família não vai mudar só porque a gente está praticando vida espiritual, né? Assim, o nosso nível de inteligência não vai mudar, né? Se você é ruim em matemática e você começa a cantar mantras, você não vai ficar bom em matemática só por causa disso, né? Isso não vai mudar ao longo dessa vida, mas a gente pode usar essas questões, né, que fazem parte desse Prarabdha Karma dentro da vida espiritual. A gente aprende a conviver com elas, né? A gente aprende a ver Krishna por trás delas e tudo bem. Então, isso é um ponto, né? Então, da mesma forma que assim, a gente não vai ficar bom em matemática, a gente não vai mudar de família, a gente não vai mudar de sotaque, né? A gente não vai mudar a nossa condição financeira por praticar serviço devocional, vida espiritual, da mesma forma a gente não vai mudar uma doença psíquica que tem origem genética, né? Isso não é possível. Então, a gente tem que, na verdade, entender que existem profissionais, né? A gente falou um pouco disso no começo, mas tem profissionais, né, na área que a gente não pode descartar o conhecimento deles só porque a gente está praticando um processo espiritual. Muito pelo contrário, a gente tem que entender que Krishna, que mesmo Krishna que revelou o conhecimento espiritual para a gente, que a gente está praticando, é o mesmo Krishna que criou o Dharma, né, do psicólogo, o Dharma do psiquiatra, ele que capacitou essas pessoas a desempenharem essas funções, e a gente não pode ser arrogante, vaidoso de achar que a gente não precisa dessas pessoas, né? Quando o nosso carro dá problema, a gente não canta um mantra para ele voltar a funcionar, a gente procura um mecânico, né? Então por que quando a nossa mente dá problema, a gente vai tentar resolver isso só praticando vida espiritual? Não, né? Você tem que procurar também, com certeza, a vida espiritual ela vai estar lá e vai ser fundamental, né? Assim, a fé em Deus, a confiança em Deus, a amizade dos outros devotos, né? E a própria purificação de todo o processo, né? Meditação no nome de Deus, tudo isso é vital. Mas, ainda assim, a gente tem que procurar um especialista na área, né? Dentro dessa questão, dá pra gente abrir um parêntese especificamente, né? A gente está falando de espiritualistas de uma forma geral. Dentro dessa questão agora, do profissional, a gente pode abrir um parênteses aqui rapidamente para esclarecer assim, uma concepção errônea, uma compreensão errada que às vezes existe dentro, né, especificamente no movimento Hare Krishna, que a gente vai ver que Prabhupada, né, assim, o nosso grande mestre espiritual, ele criticava Freud, ele criticou muito Freud. E aí muitos devotos assim entendem que quando o Prabhupada fez isso, o Prabhupada estava criticando todo o processo de psicanálise, né, assim, de todo o processo realmente
profissional ligado à parte psíquica, mas não era esse o ponto. Por que Prabhupada criticava Freud? Freud, ele basicamente, né, assim, parte das percepções que ele teve, né, parte das inferências que ele fez nos estudos psicológicos dele, é que a base da nossa psicologia está diretamente ligado a questões pertinentes à sexualidade na infância, né? E Krishna fala dessa filosofia no capítulo 16 da Bhagavad Gita, e Krishna critica isso. Ele fala que isso é uma filosofia totalmente errada. Então, Prabhupada criticava Freud nesse sentido. Obviamente, Freud, ele fez descobertas muito interessantes, né? Assim, descobertas pertinentes ao funcionamento do nosso subconsciente, né? Do nosso inconsciente, que é algo que a gente vai encontrar nos Vedas. Os Vedas falam de sânskaras, né? Então, assim, o inconsciente, o subconsciente realmente existe, né? E afeta a nossa vida de forma prática. Então, assim, Freud ele produziu muita coisa útil, ao mesmo tempo que ele, assim, tinha uma filosofia que era contrária à filosofia da Bhagavad Gita, e é nesse sentido que Prabhupada critica ele. Não critica, assim, a psiquiatria, a psicanálise, todo o desenvolvimento psicológico. Não é isso que Prabhupada critica, né? Mas alguns devotos acham que, na verdade, Prabhupada rejeitou todas essas coisas como sendo contrárias ao Dharma. E até hoje a maior parte, né, assim, dos profissionais e acadêmicos das áreas de psicologia e psiquiatria vão ver Freud como, assim, datado em muitos pontos, né, em muitas das análises deles vão ver que ele teve percepções que já estão datadas, né, que todos esses campos de pesquisa já evoluíram, né. Então a gente tem que entender, na verdade, que a crítica que Prabhupada fez foi extremamente filosófica só, né, e concordando com o posicionamento que Krishna teve em um ponto bem específico, né. Então não é que assim que essas ferramentas elas são contrárias ao Dharma, muito pelo contrário. E, assim, para finalizar, tem uma coisa que eu queria falar especificamente, que são os problemas de ansiedade, de depressão, de suicídio entre líderes religiosos, né? Então, antes de falar isso, vou ler aqui rapidinho umas estatísticas que eu separei, queria mostrar para vocês. Essa aqui foi uma pesquisa que foi feita pelo Instituto Fuller. É um instituto que faz pesquisas pertinentes ao campo religioso, é uma instituição cristã. Então eles fizeram uma pesquisa com 20 mil pastores, né, durante alguns anos, na década passada. E, assim, pastores de diversas denominações, de diversas faixas etárias. E olha só o resultado da pesquisa. Isso foi só nos Estados Unidos, né? 75% dos líderes religiosos se declararam extremamente estressados por conta do trabalho missionário. 90% trabalham em questões da sua congregação de 55 a 75 horas por semana. Ou seja, às vezes quase 2 cargas, né, de horária de trabalho. 90% sentem fadiga extrema pelo menos uma vez por semana. 70% dos que são remunerados relatam salários muito precários levando em conta sua formação. 40% têm pelo menos um conflito sério com um membro da congregação por mês. 78% dos líderes já foram obrigados a abandonar o projeto que estavam liderando por conflitos com algum membro da congregação. 63% deles já foram obrigados, inclusive, a abandonar mais de um projeto que estavam liderando por causa de um conflito com algum membro da congregação. 80% declararam que não querem estar nessa posição de liderança por mais de 10 anos. E aqueles com alta formação acadêmica tendem a querer ficar no máximo 5 anos na posição de liderança. Ou seja, aqueles que talvez pudessem contribuir mais porque têm mais estudos, né? Não, assim, eles tendem a querer ficar menos. 100% dos líderes religiosos declararam que conhecem ou têm pelo menos um amigo que também já foi um líder religioso e que abandonou sua posição por estafa ou por falta de proteção institucional. 91% já tiveram estafa e 18% nunca se recuperaram dela. 70% perderam sua autoestima depois de assumir liderança espiritual. 70% lutam contra a depressão constantemente. 50% se sentem tão desencorajados pela sua instituição que estão prontos para abandonar sua posição de liderança na primeira oportunidade possível. 80% acreditam que seu trabalho religioso tem sérias consequências negativas para sua família. 33% acreditam que seu casamento está em risco de término iminente
por conta do seu trabalho religioso. 80% dos cônjuges de líderes religiosos sentem que seus parceiros não são amparados nem pela sua congregação, nem pela sua instituição. 77% sentem que não têm um bom casamento por conta da religião. 41% exibem ataques de ira com os seus cônjuges e filhos por causa do estresse vindo do trabalho missionário. E 38% se divorciaram por conta do trabalho missionário. 65% sentem que sua família não tem privacidade alguma por conta do seu trabalho missionário e isso acarreta neles profunda ansiedade. 53% sentem que nunca foram preparados pela sua instituição para exercer suas responsabilidades. 70% não tem nenhum amigo íntimo dentro da própria religião. E 50% acreditam que não tem ninguém com quem possam conversar com regularidade e possam confiar dentro da sua congregação. 72% têm apenas tempo para ler textos sagrados quando é para pregar, nunca para sua própria prática pessoal. E 21% não conseguem ter mais do que 15 minutos por dia para orar por conta das demandas da sua congregação. O cara tem que ficar o tempo todo cuidando assim dos outros, que ele não consegue nem ter a própria prática religiosa dele. 47% dizem que estão... 16% dizem que estão muito satisfeitos com a sua vida espiritual. 47% que às vezes ficam satisfeitos com sua vida espiritual, mas 37% estão totalmente insatisfeitos com a própria vida espiritual. 44% não tem nenhuma folga regular e 31% não conseguem nunca tempo para fazer exercícios físicos. 90% declararam que os treinamentos fornecidos pela sua instituição são totalmente irrelevantes na hora de resolver as demandas práticas da sua congregação. 82% se declarou totalmente desamparado pela sua instituição e 85% nunca tiveram um período sabático, um período para ele se cuidar, Então a gente vê, que assim, uma das pessoas que tem a posição mais vulneráveis dentro de um ambiente religioso são justamente os líderes, Os líderes passam por situações, às vezes, de muita dificuldade. Tanto que a gente vai ver, assim, o suicídio de muitos líderes, religiosos. Ano passado, por exemplo, o Jerry Wilson, que era um dos principais pastores americanos, inclusive foi um dos pastores que assim, mais batalhou para a igreja dar suporte psicológico para os membros nos Estados Unidos, Ele acabou suicidando. E o Bayo Maharaj, que era um dos grandes líderes hindus, também se suicidou ano passado. Ele não era devoto de Krishna, mas ele era um grande líder hindu e se suicidou também. E aqui no Brasil a gente teve um caso, que felizmente não chegou a suicídio, mas foi um caso de depressão profunda, que foi o do padre Fábio de Mello, que ele foi muito corajoso de admitir isso publicamente e ele explicou parte assim da ansiedade que passa um líder, que assim a congregação toda confia na força espiritual daquele líder, e aí quando o líder ele tem que admitir que ele mesmo está com um problema, é muito difícil, é um fardo muito grande, Muitas vezes a gente vai ver que o líder ele não tem nem assim vergonha, Não é nem que ele quer perder o prestígio que ele tem por ser um líder religioso, por todo mundo confiar nele, não é nem isso, muitas vezes é preocupação com a congregação tem tanta fé nele que se ele demonstra que ele não é aquela pessoa sábia o tempo todo, que não tem nenhuma fraqueza, que ele não é perfeito, ele tem medo da congregação perder a fé e da congregação começar a ter muitos problemas, A congregação já não conseguir mais se manter. Então, muitas vezes ele faz esse esforço, de fingir que não está passando por problema nenhum, em nome de tentar salvar a congregação. Isso é uma coisa muito séria, E aí a gente viu aqui muitas estatísticas sobre pessoas que perderam, assim, o próprio casamento, tiveram a própria vida familiar, líderes religiosos, que tiveram a vida familiar muito fragilizada por conta disso, por conta da vida religiosa. Estão o tempo todo atendendo as demandas da congregação, que a própria vida familiar deles foi enfraquecida, e isso com certeza é fonte de muita ansiedade, de muita depressão. O secretário, um dos secretários de Prabhupada, o Shruta Kirti, ele conta que quando o filho dele nasceu, ele tinha tanta coisa para fazer que ele, assim, por semanas, ele não conseguiu dar nenhuma atenção pro filho dele depois que o filho dele nasceu. E isso, assim, ele nunca tinha tido nenhum problema grave de saúde. Depois disso, ele começou a ter muitos problemas de saúde. E ele falou para Prabhupada que ele estava tendo todos esses problemas. E falou que ele estava muito triste de não conseguir ficar com o filho dele. E aí Prabhupada falou, não, óbvio, você tem que ficar com o seu filho,
Prabhupada falou que essas doenças que ele estava tendo, na verdade, era o mal-estar psicológico, né, por não estar com o filho, que ele estava somatizando. Prabhupada fala que é mais importante cuidar dos filhos do que cuidar da deidade no templo, né? Então aí ele foi cuidar do filho e assim ele se sentiu aliviado, né? Então esse tipo de coisa pode acontecer. E outro problema que a gente viu aqui, que os líderes religiosos, muitas vezes, né, por estarem nessa posição de que terem que ser sábios o tempo todo, terem que aconselhar, né, as pessoas o tempo todo, muitas vezes eles não têm amigos íntimos, né? Eles estão tanto nessa posição, assim, né, de proteger, de ser o mestre, de ser o protetor, que eles acabam não tendo ninguém para revelar a mente, né, para falar o que está passando no coração deles, um amigo, né, um amigo com quem eles possam agir com naturalidade, né? E aí isso acaba levando à solidão. Solidão é um problema sério. Então, dentro do movimento Hare Krishna, a gente também teve um líder chamado Yadunanda Swami, que assim, a dissertação de mestrado dele foi entender por que a gente tinha tantos problemas, né? Por que alguns dos nossos líderes tinham tantos problemas. Então ele pegou todos os sannyasis, todos os monges renunciados do movimento Hare Krishna que caíram da sua posição espiritual, né? Que não conseguiram assim se manter, né, de forma saudável espiritualmente, todos aqueles que tinham caído, e entrevistou todos eles para tentar entender qual era a fonte dos problemas dele, né? Então muitas vezes a gente ia ver, né, assim, os devotos achando que eles tinham perdido a fé, ou que eles estavam apegados a coisas materiais, né? Mas aí, quando ele fez a entrevista, ele conseguiu entender bem, né? Quase 90%, né, 80 e tantos por cento dos sannyasis caídos com quem ele conversou falaram que, na verdade, perderam o entusiasmo na vida espiritual, né? Não conseguiram se manter porque eles estavam se sentindo extremamente solitários, né? Então foi assim uma crise de solidão, né? Eles, assim, a gente sabe que a amizade totalmente espontânea, né? Ela acontece entre iguais. E ali eles não tinham naquele ambiente ninguém com quem eles podiam se relacionar de igual para igual. Então muitas vezes eles se sentiam tão solitários assim que isso acabou totalmente com o ânimo deles, né? Então agora nesse mês assim do Setembro Amarelo, a gente já fez 2 lives falando sobre ansiedade, depressão, em questões genéricas, né? Assim, valendo para qualquer ambiente, como a gente já falou. Então quem não viu, quiser ver, são lives assim bem interessantes. Mas hoje a gente falou especificamente sobre essa questão, né? Assim, de como esse problema acontece dentro do ambiente religioso. Então, acho que é um mês interessante para a gente refletir, né? Assim, como a gente pode fazer para poder resolver esses problemas dentro da nossa própria congregação religiosa, né? E principalmente como a gente pode dar esse suporte para os líderes. A gente já viu aqui como os líderes estão, assim, às vezes numa posição muito fragilizada, né? Uma posição muito vulnerável. Então, como a gente, em vez de só levar os nossos problemas para esses líderes espirituais resolverem, como que a gente pode ajudar eles, né, assim, a terem mais força, como a gente pode aliviar a carga deles, o fardo que eles já levam já é tão grande como a gente pode assumir mais responsabilidades e tirar um pouco também esse fardo, né, das costas deles. Então, Krishna fala muitas vezes na Bhagavad Gita, mais de 10 vezes, sobre a importância, né, de equanimidade, da gente olhar para o outro, né, com o mesmo grau assim, de importância que a gente olha para nós mesmos, né? Então, acho que também é um mês assim, importante para a gente começar a prestar mais atenção no outro, nas necessidades realmente do outro. Então é isso, vamos ver aqui, pessoal, os comentários, perguntas que chegaram. Então vamos lá, pessoal, boa noite. A primeira aqui, a Vanessa. A Vanessa, ela comentou assim: estava ansiosa por essa live, sofro de depressão e transtorno de personalidade borderline há 18 anos, desde que tinha 12. Obrigado por tratar desse tema. O que já ouvi era que era falta de Deus, que era demônio, que não tinha fé suficiente para sair dessa e parar com as medicações. É complicado, sabe? Mas quando temos depressão e temos uma espiritualidade, algo sublime acontece. Deus se torna a razão da nossa vida porque não vemos alegria em nada e Ele se torna a nossa alegria. Obrigado, muito obrigado aí pelo comentário, bem corajoso, bem ilustrativo. Realmente, assim, a gente não pode banalizar ou esquecer da importância do tratamento médico, né, do tratamento profissional, e com certeza, Krishna, né, Deus vai continuar sendo a nossa principal fonte de inspiração e, assim, a cura definitiva para os nossos problemas, né, mas isso não significa que a gente tenha que esquecer, né, assim, a ajuda material. A Lenice, ela comentou assim: concordo plenamente, meu pai sofre de depressão e ansiedade, ele reza muito e diz que conversa com Jesus, mas sozinho, não frequenta nenhuma congregação. É muito importante, né, assim, a participação de outras pessoas na nossa vida, né?
Assim, Krishna não vai falar com a gente só através das escrituras, só através da oração, ele fala principalmente através dos devotos, né? A Fernanda comentou assim: a dor de existir é de todos, mas a vida espiritualizada traz oportunidade de ressignificar e transcender essa condição. Perfeito. A Lenice comentou assim: eu já vivi isso, não via mais propósito no material e queria fugir. Me sentia incapaz para uma vida espiritual plena. Isso que é muito legal no caminho do Dharma, né? Que o caminho do Dharma, ele mostra que existe propósito e mostra que existe relevância em qualquer parte da vida espiritual que a gente tá, né? Assim, Krishna vai falar isso para Arjuna. Ele fala que toda parte da vida espiritual é importante, não é só quando a gente alcança a transcendência. Então a gente não tem motivo para ficar desanimado com o nível de avanço que a gente já teve. O tanto que a gente já avançou já é bom, né? Onde a gente está é onde a gente deveria estar na nossa parte, na nossa jornada, né, espiritual. Então tudo bem, né? Assim, a gente tem que estar satisfeito naquela parte que a gente está, tentando caminhar, né, para o ideal, mas dentro da nossa realidade a gente já tem muito o que fazer, a gente já tem que ficar assim, satisfeito já de estar naquela etapa, né? Então o caminho do Dharma, ele mostra relevância em todas as partes da jornada, não só no final dela. Então assim, a vida espiritual ela é plena em todos os momentos assim, do caminho do Dharma, né? A Luísa, ela comentou assim: regras muito rígidas ligadas muitas vezes a outras épocas, sentir-se diferente dos outros, submissão é horror, não participar de vida política, social, não dá. Assim, exatamente, assim, tem certas questões, assim, que acabam sendo trazidas, né, da cultura e não da essência espiritual, né, dessas outras práticas. Luísa comentou assim: temos 2 padres famosos no Brasil que tiveram depressão. Foi o padre Fábio de Mello, né? E o padre Marcelo Rossi. A Modara lembrou aqui, verdade, ele também teve, eu não lembrava dele. Bogabi: como é visto o suicídio vindo de uma pessoa que alega que buscou a morte em busca de paz? Assim, se for assim, eutanásia, né, por exemplo, eutanásia, né, ela, assim, a abreviação da nossa vida, ela não é vista como algo natural, né? Os Vedas, eles são a favor, assim, de que a gente viva uma vida natural, né? Então, é melhor a gente não, assim, tentar abreviar a nossa vida, né? Isso não é legal. Porque o sofrimento faz parte, né? Existe algum aprendizado junto com o sofrimento, né? O sofrimento é algo que é tão natural quanto a felicidade. Krishna fala isso, né? Que a felicidade e a tristeza, elas aparecem como as estações do ano, inverno e verão. Então a gente vive uma cultura que é um pouco infantilizada, né? Assim, de que a gente não quer aceitar o sofrimento, a gente não quer... A gente vê até muitas linhas espirituais que vão falar isso. Não, que quando você se conectar, você vai descobrir o seu potencial e você só vai atrair coisas positivas para você. Mas Krishna não fala isso, não. Krishna fala que a parte, assim, não agradável da vida, ela também faz parte. A gente tem algo para aprender com ela. A gente tem algo para aprender com a dor, algo para aprender com o sofrimento, né? Uma criança é assim. A criança, se você deixar... ela só quer comer biscoito e uva passa, né? Ela não quer comer vegetal, né? Mas assim, um adulto, ele come tudo, né? Então, a gente tem que aprender a lidar com a felicidade, com o sofrimento e entender que Krishna está por trás de tudo, né? Então, os Vedas não são a favor da eutanásia. Agora, a gente entende que muitas vezes as pessoas, elas também, assim, que recorrem a esse expediente, elas estão passando por situação, né, de dor extrema, de sofrimento extremo, que a gente não consegue nem calcular como que é estar numa posição dessa. Muitas vezes o discernimento delas, né, é afligido, né, é abalado. Então a gente vai ver no Garuda Purana, por exemplo, apesar de falar que o suicídio em nenhuma condição é algo bom, assim, não é que o suicida ele vai ficar numa condição terrível, karmicamente horrível para sempre. A gente pode inclusive ajudar eles através de orações, né, e... tem muitas formas da gente ajudar um suicida, né? Então, assim, não é só o momento da morte que conta pra gente entender o destino da pessoa. A forma com a qual ela viveu é muito importante, né? Então, uma pessoa, assim, é muito difícil dar essa resposta falando, né, do qual é o destino de alguém que se suicidou, sem considerar a vida dela inteira, né? Uma pessoa que viveu uma vida maravilhosa e no final se suicidou, assim, seria muito vulgar dizer que ela vai ter um destino ruim por causa de um único momento, que isso anularia o bem que ela fez a vida dela inteira, né? Então, assim, suicídio, ele nunca é visto como algo positivo, né, pelos Vedas. É sempre visto como um ato de covardia. Mas, às vezes, a pessoa viveu uma vida inteira de coragem, enfrentou muitas questões,
a morte é só mais um momento, né? É um momento importante, com certeza, né? Krishna vai falar no capítulo 8 da Bhagavad Gita, mas é só um momento, né? O que a pessoa fez ao longo da vida conta muito. É... Aí ela continua a pergunta. O fato de Krishna ter permitido essa ação acontecer, se baseando no fato de que tudo vem da vontade dele, pode ser considerada essa libertação espiritual? Não. Krishna ele fala que ele é Upadrashta e Anumanta, né? Ele observa as nossas ações e ele permite, ele sanciona a lei do karma, né? Que tudo o que acontece, né, aconteceu porque Krishna quis. Né? Aconteceu porque Krishna permitiu. Permitir é diferente de querer. Assim, quem tem filho sabe que às vezes você permite o seu filho fazer algo que você não gostaria que ele fizesse, mas você permite porque você respeita a liberdade dele, né? Você entende que ele precisa passar por certas situações para aprender com aquilo, né? Então, assim, o desejo de Krishna é diferente da permissão dele. Krishna, ele respeita o nosso livre-arbítrio. A Vanessa comentou assim, qual seria o nosso papel como comunidade se percebemos que alguém tem sofrido com depressão calado? Como podemos ajudar essa pessoa? Eu acho que basicamente a gente tem que fazer 3 coisas, né? Primeiro, mostrar assim, a misericórdia de Krishna na vida dessa própria pessoa, mostrar a misericórdia de Deus, né? Lembrar ela o quanto Deus está amparando ela, claro que ela pode estar bem consciente disso, mas é sempre bom a gente mostrar, né, como Krishna está ajudando ela de tantas formas. O segundo é mostrar que a gente está ali, né, para fornecer suporte, que a gente é empático com o sofrimento dela, né, em vez de só querer assim pregar para a pessoa, né, não, também mostrar que a gente entende, que a gente assim tem simpatia, empatia pelo sofrimento dela, né. Então que a gente é ali, tá como um amigo, né, a gente não é só um amigo espiritual, mas que a gente é um amigo mesmo de verdade, né? E a terceira coisa é tentar ajudar essa pessoa a buscar tratamento profissional. Acho que essas 3 coisas que a gente tem que fazer, né? Mostrar o papel de Krishna na vida da pessoa, assim, realmente se dispor a ser um amigo da pessoa, não só um conselheiro religioso, mas um amigo de verdade, e mostrar o papel, né, do profissional. O Luiz comentou assim, e a depressão de não querer continuar no planeta de tanto sofrimento, por sentir que irá continuar na roda de Sansara, mesmo não querendo reencarnar mais. Depressão de saber que terá de nascer de novo, com uma nova personalidade, esquecendo a vida anterior, tendo que buscar conhecimento com tanto esforço, tudo de novo e novo, como correr atrás do vento. Krishna que quis criar esse mundo assim, né? Esse mundo dessa forma. Então, assim, é o desejo de Krishna que existe esse mundo, com sofrimento, com tudo isso. Tem aprendizado por trás disso, né? Então, assim, o desejo de querer escapar do sofrimento, no final das contas, é um desejo egoísta ainda, né? A gente quer fugir desse sofrimento porque a gente está sofrendo, mas se a gente está aqui, a gente também tem um papel para fazer aqui, né? Então, ao invés de querer fugir desse mundo de sofrimento, a gente tem que querer ser um instrumento na mão de Krishna para acabar ou para minimizar o sofrimento no mundo, né? Ser um instrumento de Krishna para propagar conhecimento espiritual, alívio espiritual, né? Então a gente tem que entender que a meta da vida não é nunca ter nenhum sofrimento, né? Mas ter uma vida de propósito, uma vida servindo a Deus, né? Que isso sim vai deixar a gente feliz. A Vanessa comentou assim, tem algo que podemos fazer quando a culpa, ansiedade e depressão dificulta nosso processo espiritual, nossa fé e nosso sadhana diário? Então, a gente tem que realmente buscar a amizade de um devoto que seja mais maduro, mas que a gente não tenha não só afinidade espiritual com ele, que a gente entenda o conhecimento espiritual, a força espiritual que ele tem, mas que a gente também tenha afinidade material com essa pessoa, que a gente sinta que a gente pode revelar os nossos pensamentos para essa pessoa, né? E contar com a ajuda dela, né? E ao mesmo tempo a gente também tem que entender que todos os nossos erros, né, tudo que a gente fez, tudo isso, na verdade, também faz parte do ego material. A alma, ela é sempre pura, né? Então, qualquer impureza, qualquer problema que a gente tem é temporário, a alma é eterno, né? Então, a gente também não precisa, por exemplo, você levantou aqui a questão da culpa, né? A questão da culpa, a culpa, quando a gente sente culpa por ter feito algo errado e isso inspira a gente a não errar mais, né? Isso é uma culpa no modo da bondade. Agora, aquela culpa que imobiliza a gente, que faz a gente ficar remoendo, essa culpa é culpa no modo da ignorância. A gente tem que evitar isso, né? Então a gente tem que buscar amizades espirituais assim sinceras, né? E a gente também tem que cultivar o modo da bondade. O modo da bondade, né, tanto na alimentação, todos os itens da nossa rotina vão ajudar a afastar esses itens todos, né? Culpa, ansiedade, depressão, todos eles são causados também pelo modo da paixão e da ignorância. Então o modo da bondade, uma rotina no modo da bondade já vai minimizar essas coisas. Rodrigo comentou assim, Prabhupada responde muitas questões
de Jung no livro Transcendência. É verdade, e Prabhupada admira ele, né? Então a gente vê assim que o ponto de Prabhupada não era com a psicanálise, era assim com um ponto filosófico específico do Freud. Muito bem lembrado, Rodrigo. A Letícia comentou assim: é muito sério o que acontece quando romantizam os cargos acreditando que seus líderes são sobre-humanos. Também existem dados de desenvolvimento de estresse pós-traumático durante o processo. Demonstrar vulnerabilidade é um processo muito mais difícil. Realmente é terrível isso, é um fardo muito grande, né, para os líderes. Eu lembro, assim, que quando eu era presidente do Ashram Braja Bhumi e eu entrei no programa de mestrado da FRJ, para mim isso fez tão bem, assim, né, porque eu lembro que lá na universidade eu podia ser eu mesmo por um tempo, assim, né, eu não precisava ser, assim, constantemente sábio, né, eu não tinha que ter a resposta para tudo na ponta da língua o tempo todo. E lá, assim, naturalmente, né, quando eu fui fazendo amizade com os outros alunos, com os outros pesquisadores, é normal que você dê conselhos, né, você não deixa de ser quem você é, o Dharma, né, mas, assim, só o fato de não ter responsabilidade de ser, assim, um Superman era, assim, um alívio, né, era uma terapia para mim fazer um mestrado, doutorado. A Patrícia comentou assim: acho que o Yoga Sutra de Patanjali é uma boa ajuda contra depressão. Assim, todo o processo que Patanjali mostra sobre como a gente pode tratar a mente, né? Patanjali fala muito no capítulo 3 da mente sobre como a gente entender os processos mentais, né? Os processos mentais negativos. Com certeza, tem muita teoria muito bom. Suami comentou assim: existe algum dado sobre suicídio dentro da ISKCON? Infelizmente não. Tem alguns líderes, né, que estão tentando fazer esse estudo, né? Krishna Kshetra Maharaj, que é um mestre espiritual que atua bastante na Europa, né, principalmente na Inglaterra, ele tem muito interesse de estudar isso, mas não existe eu não conheço, né, pelo menos, esses dados. A Vanessa comentou aqui: temos um coletivo e estamos trabalhando na tradução do livro Transcendental Psychology, de Dhira Swami. Esperamos que isso ajude muitas pessoas. Ainda não existe nenhum livro dele traduzido no Brasil. Nossa, que bom, não sabia disso, Vanessa. Quando tiverem o livro, né, a gente fala, manda pra gente que a gente fala aqui no Clube do Dharma. Muito importante mesmo, muito legal o serviço. Hare Krishna Seva comentou assim: esses números são impressionantes, merecem atenção e reflexão para não descuidarmos. É necessário tratar desse assunto com muita maturidade e sinceridade. São muito alarmantes mesmo. A Luísa comentou assim: seguir um caminho espiritual que a família não aprova também é bem difícil. Imagino, né? Bhaktisiddhanta Sarasvati, que era o mestre de Prabhupada, ele falava que se sua família não aprovasse, né, assim que você fosse devoto de Krishna, ele até iniciava essa pessoa sem a pessoa fazer o voto, né, de cantar a quantidade fixa, assim, né, de voltas na japa, porque ele entendia que isso era difícil mesmo. Nityananda comentou assim: trazendo para o contexto do movimento Hare Krishna, já que é uma realidade próxima, como aqueles que estão numa posição de aprendizes ou discípulos em relação aos líderes espirituais podem contribuir para ajudá-los a não se verem neste perigo? Eu acho que também não sobrecarregar eles, né, com todo tipo de questão. Às vezes a gente quer que o guru, né, vá resolver as nossas questões assim de casamento, né, nossas questões familiares, pessoais. Todo tipo de problema a gente leva assim diretamente para o guru, qualquer responsabilidade da nossa vida, e a gente entende assim que o mestre espiritual pode dar conselhos nesse sentido, né? Mas a gente entende que o mestre espiritual ele tem que treinar a gente, né? O dever dele mesmo é treinar a gente para a gente servir a Krishna, né? Então a gente não pode ter uma relação assim só de consumidor com o mestre espiritual, o tempo todo ir lá e querer sorver a sabedoria dele, a cura para os nossos problemas a partir dele. A gente tem que receber o treinamento dele, né? Tem que ajudar ele e depois tem que assumir responsabilidades, né? O mestre espiritual, ele está muito preocupado com o destino do movimento Hare Krishna, com o destino, né, do trabalho de Prabhupada. Então, quando ele vê que os discípulos dele estão assumindo responsabilidades, né, que assim as coisas estão andando, né, isso faz com que ele possa assim ter mais tempo para ele se dedicar à prática dele, para ele fazer a peregrinação dele para a Índia, para ele mesmo cuidar da saúde, das questões familiares dele, né? Então, assim, eu acho que não tem uma relação de consumo, querer o tempo todo, né, e só ir lá e assim, ouvir uma palestra incrível e depois da palestra ir lá e falar que você brigou com a namorada e querer uma ajuda, mas não, realmente assumir compromissos, isso já é assim um grande alívio. E outro também
é dar amizade para esses líderes, né? Assim, dar amizade honesta, deixar com que eles se expressem, né? Tem uma cultura de cancelamento que não é legal, entrando no movimento Hare Krishna, que às vezes um líder que fez muito esforço, aí quando comete um pequeno erro, né, assim, todo mundo já quer cancelar aquele líder, esquece o passado dele inteiro. Então essa cultura de cancelamento também é, assim, uma coisa horrível, né? Assim, nada espiritual. Então isso é perigoso também. A Vrajabhumi perguntou assim, como fazer para que os devotos não endeusem os gurus como se eles não fossem humanos? Então, isso é realmente um ponto, né, para a gente tratar, porque a nossa filosofia fala que o guru ele é tão importante quanto Krishna, né? O guru é tão importante quanto Deus, porque sem a ajuda do guru, que é o representante de Deus, o próprio serviço devocional vai parecer sempre uma coisa teórica, né? O próprio Krishna, quando ele vem nesse mundo, ele sempre aceita gurus para mostrar esse ponto, a importância do mestre espiritual. O próprio Krishna, né, tem um mestre, todos os seus avatares, Ramachandra, Chaitanya, todos eles assim que vivem vidas como humanos, todos eles aceitam mestres, né? E aí a gente vai ver esse tipo de declaração nas escrituras, né? Que o mestre é o representante de Krishna, tão importante quanto Krishna, e não negamos isso, né? Assim, a gente é treinado pelo próprio Krishna através do mestre espiritual. Agora, ser tão importante quanto Krishna não significa que ele seja Krishna, né? Então, o mestre espiritual ele não tem obrigação de, assim, saber sobre todos os assuntos, né? Ou de ser sensato em todos os assuntos. Ele não tem essa obrigação, porque nenhum de nós é, né? Nenhum ser humano é, né? Então, o mestre espiritual, por mais avançado que ele seja, ele ainda não é Krishna, né? Ele não é Deus. Então, quando mesmo o Prabhupada, né? Não vamos nem falar dos outros mestres, vamos falar de Prabhupada. Quando o Prabhupada está falando, né? Assim, sobre como nós podemos entender Krishna, como nós podemos nos relacionarmos com Krishna, como nós podemos curar os nossos anartas, as nossas imperfeições, Prabhupada é totalmente perfeito, porque ele está representando as escrituras, esse conhecimento está nas escrituras. Agora, quando o Prabhupada fala, por exemplo, sobre ciência, quando o Prabhupada fala sobre casamento, quando o Prabhupada fala sobre política, todas as opiniões de Prabhupada nesses assuntos, elas são falíveis, né? Assim, né, que Prabhupada tinha obrigação de saber esses assuntos. Prabhupada fala muitas coisas assim de ciência que eram interpretações equivocadas de Prabhupada, né? Então, assim, o mestre, ele, mesmo que ele seja um Uttama Adhikari, mesmo que ele seja um devoto totalmente puro, ele continua sendo falível em questões materiais, né? Ele não precisa entender as questões materiais, a gente pode discordar do mestre espiritual em questões materiais, né? A gente, com todo respeito, né? A gente discorda com respeito, né? Com certeza, a gente não esquece. Se a gente entende de um assunto mais do que o nosso mestre, a gente continua entendendo que ele é superior a gente, né? Que ele é mais conectado com Krishna do que a gente. A gente não pode perder a humildade, mas ao mesmo tempo a gente entende que a gente não deve, assim, abortar nossa capacidade de raciocinar, né, e de dialogar nessas questões, né? Então, mesmo se o mestre é um Uttama Adhikari, um devoto totalmente puro, ele continua não sendo infalível em questões materiais, e o mestre ele nem precisa ser um Uttama Adhikari, ele não precisa nem ser um devoto totalmente puro, né? A gente vê que um Madhyama Adhikari, um devoto maduro, né, um devoto que faz tudo para servir a Krishna, mesmo que ele ainda tenha anartas, mesmo que ele ainda tenha imperfeições, ele já pode atuar como mestre espiritual, né? E aí, se ele está assim, seguindo as escrituras, ele é tão bom quanto um mestre que é um devoto totalmente puro, né? Então, esse aí, que é o Madhyama, ele mesmo que ainda pode cometer muitos defeitos. Então, assim, o que a gente pode fazer para ajudar os devotos a entenderem isso, Vrajabhumi, é só ajudar os devotos a entenderem mais a filosofia, né? É falta de compreensão filosófica que os devotos não entendem isso. A Milena perguntou assim: todos temos predisposição à depressão e à ansiedade? A Krishna fala no capítulo 18 da Bhagavad Gita, né, que alguém que se situa na plataforma espiritual, Brahma Bhuta, ele se livra, né, de Shoshati Kankshati, né, de lamentação e ansiedade. Então, assim, todos nós temos a tendência a controlar, né, as coisas nesse mundo, né? Toda alma encarnada no mundo material tem a tendência a controlar. E se
a gente tem a tendência a controlar, a gente tem a tendência a se lamentar e a ter ansiedade, porque a ansiedade é a tendência a controlar projetada no futuro. Você fica preocupado se você vai conseguir controlar ou não algo no futuro. E a lamentação, né, que é um tipo de depressão, é assim a tendência a controlar no passado. Você fica pesaroso por tudo aquilo que você quis controlar e não conseguiu. Então, assim, essa tendência, ela com certeza existe em toda alma encarnada, né, materialmente. Mas nem todos vão ter essa tendência, assim, a ponto dela ser considerada um problema, uma doença, assim, um problema realmente psiquiátrico, né? Então, assim, existem níveis, né? Existem variações disso, né? Mas todos têm em potencial a possibilidade de desenvolverem, sim, essas duas tendências. A Vanessa perguntou assim, gostaria também de saber se o fato de estarmos na Kali Yuga também é um fator do qual tem feito mais e mais pessoas entrarem em depressão. Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, né, assim, a depressão ela já é um problema público muito forte, né, um problema de saúde pública muito forte e tende a se agravar muito nas 2 décadas seguintes, né, assim, as 2 próximas décadas deve ter um disparo de questões relacionadas à depressão e com certeza isso é muito ligado à influência da Era de Kali, né? A Era de Kali faz com que os problemas externos, né, eles aumentem e que com a nossa tolerância, a nossa disposição a enfrentar esses problemas diminua, né? Então se a gente tem pessoas menos tolerantes num mundo mais problemático, com certeza a depressão ela vai assim acelerar e por isso que é muito importante que a gente contribua, né, da nossa perspectiva espiritual para poder ajudar, né, dentro dessas questões. A Sarvesvara perguntou assim, a falta de engajamento no serviço devocional pode causar depressão? Posto que a utilidade é o princípio, conclui-se que o serviço devocional mantém o entusiasmo na consciência de Krishna. Não, com certeza o serviço devocional é uma ferramenta muito poderosa, né, para a gente se conectar com Krishna, que é a fonte de felicidade. Mas como a gente falou, assim, tem devotos muito honestos, devotos muito sinceros que vão estar engajados em serviço devocional e vão experimentar mais depressão, vão experimentar mais desordens psíquicas do que outros devotos que não estão tão engajados, né? Então, assim, tem muitos outros fatores, né? A questão é uma redução, assim, muito simplista e até muito vulgar falar que uma pessoa ela está passando por depressão por falta de serviço devocional, né? Isso é, como a gente falou, é um dos gatilhos, inclusive, que existem no meio religioso que aceleram essas condições psicológicas, né? Então, assim, sem querer reduzir a força do serviço devocional, que é a coisa mais poderosa desse mundo, não é assim que a gente pode aplicar esse discernimento, esse julgamento, não. Falar que uma pessoa está deprimida por falta de serviço devocional. É uma afirmação assim, muito, muito banal. O Eduardo, acho que é o Ekachara, né, comentou assim, o senhor poderia comentar o caso de Haridasa Júnior, descrito no Chaitanya Charitamrita, que cometeu suicídio após o senhor Chaitanya se afastar dele? Então, Haridasa Júnior, ele era... Chota Haridasa, né? Ele era um devoto, um renunciante, e ele tem um comportamento assim que não é muito adequado, e Chaitanya meio que censura ele, né? Porque Chaitanya estava corrigindo ele, né? Porque se ele tivesse esse comportamento que não era adequado e Chaitanya não corrigisse ele, assim meio que assim a impunidade sobre ele poderia dar um mau exemplo para os outros, né? Então Chaitanya censura ele e Chota Haridasa, assim, ele não aguenta assim o gelo que Chaitanya dá nele, né? E aí Chota Haridasa acaba se suicidando. Mas ele era um grande devoto, né? E aí, mesmo se suicidando, o que acontece é que ele vira um Gandharva, né? Assim, um ser celestial. E todos os dias de noite, quando Chaitanya ia para a praia meditar em Jagannatha, esse Gandharva, né, que era Chota Haridasa, ele vinha e tocava canções angelicais para Chaitanya e Chaitanya desfrutava, né, mostrando que ele tinha aceitado Chota Haridasa de novo, né? Então a gente vê, assim, tem um ponto assim, bem interessante nessa história, né? Primeiro de tudo é mostrar que a misericórdia de Chaitanya ela é infinita, né? Então, mesmo Chota Haridasa tendo errado e tendo recebido uma repreensão dele, e depois tendo errado novamente se suicidando, a misericórdia de Chaitanya sobre ele não acaba, né? Chaitanya continua aceitando ele da mesma forma, né? E a outra coisa que a gente pode ver aqui é que isso tudo é um passatempo, né? Então Chaitanya, ele age assim de forma bem fria, né? Bem dura com Chota Haridasa, para mostrar, né, que um sannyasa ele tem que ter uma postura exemplar.
Mas a gente não pode copiar Chaitanya, né? Porque Chaitanya é o próprio Krishna, né? Então, o que Krishna faz nos passatempos dele, a gente só admira. A gente entende que Krishna é sempre transcendental. Então, a gente não pode copiar esse comportamento de Chaitanya, né? De ser um juiz tão rígido com as pessoas, né? Que a gente leva, assim, o julgamento dos erros dela, mesmo que sejam erros reais, né, a ponto de que elas acabem chegando numa situação tão extrema de suicídio, né? Então a gente não pode copiar esse comportamento de Chaitanya, né? Chaitanya foi muito rígido, né, com as pessoas que erraram. A gente também tem que ser muito rígido com os erros, né, principalmente erros de pessoas em posições elevadas para não permitir que exista impunidade, mas a gente ao mesmo tempo tem que ser muito carinhoso e afetuoso com a pessoa que errou, ajudar ela, inclusive, a ter forças para superar o erro dela, né? Então aqui é um passatempo, a gente não pode copiar o comportamento de Chaitanya. Inclusive, tem outro caso relacionado a suicídio e Chaitanya, no Chaitanya Charitamrita, que é quando Murari Gupta, que era assim muito querido de Chaitanya, tem um ponto da filosofia que ele não entende e isso faz com que ele fique assim tão mal psicologicamente que ele não consegue entender, né, muito bem algumas partes assim dos passatempos de Krishna e Ramachandra, que ele começa a duvidar da filosofia, ele começa a duvidar do Siddhanta, e essa enfraquecimento na fé dele faz com que a vida dele assim fique desolada, né? Ele fica depressivo mesmo e ele resolve se suicidar. Então ele vai até a casa dele, amola uma faca para se suicidar com essa faca, e Chaitanya chega na mesma hora e interrompe o suicídio, né? Chaitanya fala, desiste disso, cara. Não importa se você não está entendendo a filosofia, se a sua fé está fraca, eu amo você da mesma forma, né? Então Chaitanya impede assim, o suicídio dele, né? Demonstra a misericórdia e fala, não tem problema você ter problemas, né? Assim, você é mais valioso do que qualquer serviço que você esteja fazendo, né? Você é mais valioso do que qualquer virtude que você tenha. Você é valioso para mim, o devoto é valioso para mim. Chaitanya fala isso para ele, né? Então, assim, a gente não pode... com certeza, a gente tem que disciplinar, né? Os devotos que têm o Dharma de disciplinar outros devotos têm que exercer esse Dharma. É importante que exista disciplina, é importante que os erros individuais sejam corrigidos, é importante que não exista impunidade, mas, ao mesmo tempo, é importante que as vidas sejam preservadas, né? Então, assim, se o nosso processo disciplinar é tão rígido, tão rigoroso, que leva uma pessoa a chegar no ponto de desenvolver um problema psicológico ou acabar com a própria vida, tem algo errado nisso aí. A Snana Yatra comentou assim, tem um passatempo no Chaitanya Charitamrita sobre Sanatana Goswami, que queria se atirar no Ganges porque estava com problema de pele que o impedia dele se aproximar do Sr. Chaitanya. Este diz que se o suicídio fosse solução, ele mesmo se atiraria no Ganges. Ele disse a Sanatana Goswami, salvo engano da memória, que ele, Sanatana, era dele, que lhe pertencia. Muito legal, Snana Yatra. Ela lembrou desse outro passatempo aí, de Chaitanya de novo, né, impedindo assim, um suicídio de Sanatana, mostrando para ele que, na verdade, o que era mais importante para ele era o devoto, né? Então, assim, o que existe mais importante para Krishna é o devoto. Preservar a vida dos devotos e preservar a vida dos devotos em bom nível, né? Assim, né, que os devotos vivam vidas saudáveis, psicologicamente saudáveis e felizes, é o maior serviço que a gente pode oferecer para Krishna, porque ele mesmo já fala, né? Muito bem colocado aí pela Snana Yatra, Chaitanya fala que Sanatana era dele, os devotos são de Krishna, o maior pertence de Krishna. Então, muito, muito legal. A Gil comentou assim, uma vizinha de 20 anos se suicidou no ano passado, ela tinha acabado de se formar na faculdade, recebeu alta de um tratamento de depressão, fez vários trabalhos missionários e conheceu o Papa Francisco. Peço orações para ela, para a família e para todos que passam por isso. Também conheço assim casos de pessoas que estavam assim numa carreira brilhante, né? Estavam assim em momentos muito importantes da carreira, eram espiritualistas sérios, né? E a gente nem desconfiava que a pessoa estava passando por um problema, né? Até ela se suicidar. Então ainda tem isso, assim, muitas vezes a pessoa está realmente sofrendo em silêncio, de uma forma tão oculta, que externamente é incapaz de a gente adivinhar que essa pessoa está passando por essa situação. Então vamos aí orar para a vizinha da Ju e para outras pessoas, né? Para todas as pessoas que passaram por situações desse tipo. A Liu comentou assim, muito obrigado por trazer esse tema com tanta empatia, a gente que agradece, Liu. A procura por ajuda para lidar com o estresse pós-traumático, depois de passar por vários episódios de violência, me reaproximou dos devotos, mas mesmo assim sempre existe o receio de escutar que isso é simplesmente karma. Isso aí é uma falta assim, de empatia terrível, né? Assim,
a gente vê que Krishna nunca trata essa questão dessa mesma forma, né? A gente vê que quando Arjuna, ele... mesmo Arjuna, a gente vê que Arjuna está numa situação assim de depressão, né? No começo da Bhagavad Gita, a gente vê que primeiro Krishna ouve ele, né? Krishna não vai e fala, não, isso é karma diretamente, é claro, né? Existe a compreensão filosófica de que isso é karma, mas assim, Krishna não resolve os problemas dessa forma, ele resolve os problemas com amizade e filosofia, não só filosofia, né? Sem filosofia, sem amizade, é impersonalismo, né? Não é vida espiritual de verdade, né? Então, assim, é um problema sério que existe na cultura dos devotos, né? De botarem filosofia além, né, das questões humanas. A Ishnani Yatra comentou assim: Nisihananda, você acha que a prática de atividade física que libera endorfinas, etc., por um líder religioso pode ser vista como um sinal de fraqueza? O Sr. Chaitanya brincava de bola com os outros devotos. Não, Chaitanya fazia muitas coisas, né? Chaitanya levava a galera pra praia, né? Depois que eles iam pregar, né? Tinha, né, a brincadeira de bola que você citou aqui, também tinha um malabarismo, eles brincavam de malabares, nadavam, né? Prabhupada gostava que os devotos caminhassem, Prabhupada caminhava todos os dias, né? Prabhupada incentivava os devotos a nadar, Prabhupada falava assim, nadar é uma atividade Vaishnava, ele gostava que os devotos nadassem, então não tem nada a ver com a condição de fraqueza, né? Uma demonstração de fraqueza, pelo contrário, uma demonstração de modo da bondade. O modo da bondade é você, assim, tá com o corpo, né, saudável para você servir a Krishna. Krishna fala no capítulo 16 da Bhagavad Gita que alguém que negligencia o próprio corpo, na verdade está ofendendo a superalma, porque a superalma também é dona do corpo. Mas na ISKCON acabou se criando essa cultura, né, de que é uma demonstração de fraqueza. Tanto que o Praladananda Swami, que atualmente é o líder do Ministério dos Sannyasis, ele está tentando fazer esse esforço para os sannyasis praticarem atividade física, tentar mostrar, porque isso acabou ficando muito enraizado, né, assim, na cultura dos devotos, né? Assim, de que, inclusive, tinha uma máxima antigamente que o Kirtan é a única atividade física que um devoto faz. Assim, meu Deus, é uma coisa muito absurda, mas isso acabou entrando na cultura dos devotos, né? Então, infelizmente, isso é visto, sim, né, pelos devotos. Não somos o corpo, né? Ficar cuidando do corpo é uma coisa que um líder espiritual não deveria fazer. A gente vai ver esse tipo de cultura, né? E tem mesmo devotos que acham importante cuidar do corpo, acham relevantes, né? Mas, apesar disso, eles não têm tempo. A gente viu naquelas estatísticas, né, assim, do Instituto Filler, que tem devotos que não têm tempo, tem tantas questões que eles não conseguem, mesmo que eles quisessem, eles não têm tempo para isso, né? Então a gente tem que cuidar dos líderes dessa forma. A Maria, boa noite Maria, ela comentou assim, tem uma amiga que sofre de depressão. Envio lives de Chandramukha Swami do Noite do Dharma e leio Prabhupada pelo WhatsApp. Tem funcionado, ela vai se fortalecendo. Não, com certeza, assim, a força, né, a potência de Krishna é muito importante nesse momento. A Maria... Outra Maria, não é Maria das Graças, não, é Maria da Glória. Ela comentou assim, se o suicida não for uma boa pessoa, ele vai pro Vale dos Suicidas e sofre por muito tempo lá. Então, no Bhagavatam fala, né, que pessoas, assim, que não tiveram uma boa vida, né, e se suicidaram, elas vão para os planetas patalas, né, que são planetas de sofrimento mesmo, né, que, né, assim, a gente viu, como você citou, o Vale dos Suicidas, né, a gente vai ver, assim, a tradição espírita, por exemplo, chama, né, de Vale dos Suicidas, mas sim, segundo a tradição védica, existe, né, planeta patalas não, desculpa, planetas narakas, patala é outra coisa. Mas eu acho que ela tá perguntando no sentido de que o fato dele ser ruim, ele vai... é diferente, ele sofre mais do que uma pessoa que foi boa e se suicidou. Com certeza, se uma pessoa ela foi, assim, teve um comportamento ruim, impiedoso, né, egoísta durante a vida e se suicida, o destino dela é muito diferente de uma pessoa que foi incrível, né, extremamente piedosa, fez boas coisas e acabou se suicidando, né, é muito diferente o destino dela, né. O suicídio é um ato terrível, né, mas como a gente falou, ele não é o único ato que a pessoa fez a vida inteira, né, então assim, ele não vale mais do que tudo de bom que a pessoa fez ao longo da vida dela. A Aline comentou assim, conhecer sobre Krishna tem me ajudado bastante na cura da depressão. Não, com certeza, saber que Krishna, né, além de ser todo poderoso e todo misericordioso, além de Krishna ser todo poderoso, ele é todo misericordioso e é todo bem-humorado, assim, isso faz, né, a vida ficar muito mais leve, né, saber que Deus não só ele é onipotente, como ele é totalmente misericordioso e totalmente, assim, feliz, fonte de felicidade, fonte de bom humor pra gente, né.
A Ju comentou assim, eu passei por algumas tentativas, graças a Krishna tem se amenizado. A consciência de Krishna me ajuda muito, ainda tem muitos momentos de tristeza, mas eles passam e deixam um aprendizado. Legal, assim, o aprendizado realmente reside também nos momentos de tristeza, né? Se a gente não sofresse, se a gente não passasse por momentos de tristeza, dificilmente a gente ia desenvolver empatia pelos outros e não ia, assim, desenvolver a percepção da dimensão do sofrimento que a gente causa para os outros, né? Então, assim, muito do espírito de servir pode desabrochar justamente dessas questões, né? Mais delicadas, desses momentos mais difíceis da vida. A Maria da Glória, ela comentou assim, se suicida não... não, isso a gente já comentamos. A Valéria, ela comentou assim, personalidades descritas nas escrituras védicas praticaram autoimolação. Vedavati o fez e renasceu como Sita, Sati o fez e voltou como Parvati, Dhritarashtra também. Enfim, como se pode ver essa prática pela luz do conhecimento que estimula a tolerância, a religião, a valorização da vida? Era diferente, Valéria. Primeiro, que isso era uma prática que se fazia em outras eras, né? Na era de Kali isso é proibido, os Vedas proíbem, né, a autoimolação. E segundo, que essa autoimolação ela era feita por um yogi totalmente, né, que já tinha alcançado totalmente moksha, já tinha alcançado totalmente liberação. Então, na verdade, o que ele fazia é que ele ou ia para o mundo espiritual, ou usando seus poderes iógicos, ele escolhia a próxima vida que ele ia nascer para cumprir uma missão específica. E essa pessoa que ia praticar autoimolação, ela não podia ter nenhum dependente para poder fazer isso, né? Então eram muitos pré-requisitos, né? Ele tinha que ter alcançado a liberação, ele tinha que não ter nenhum dependente, porque ninguém ia ficar na mão, ninguém ia sofrer por causa dele, né? E ele tinha que ter esse poder de poder escolher a próxima vida dele ou garantir que ele fosse para o mundo, né, espiritual. Então eram casos assim bem específicos, não era uma prática popular. Isso acabou sendo banalizado depois, né? Inclusive, não só a autoimolação, mas também assim, o ritual de uma viúva, né, se suicidar quando o esposo morre, né, entrando junto com ele na pira funerária. Então essas coisas elas não são védicas, né? A banalização disso não é védico. Isso era uma coisa assim muito específica em casos muito raros, não era algo que os Vedas recomendavam de forma geral, né? Dira Chaitanya, e aí Dira, ele comentou assim, se alguém está disposto a ajudar, deve-se ter muita empatia, tolerância e amizade, porque, dependendo do nível da depressão, a pessoa não tem nem força ou discernimento suficiente para aceitar ajuda. Portanto, é uma questão de muita perseverança. O amigo conselheiro pode cair no erro de criar a expectativa de que sua boa intenção e conselhos serão aceitos e seguidos de imediato. Para a pessoa com depressão, o processo acontece num tempo muito particular. Deve-se ter empatia e isso é verdadeira amizade. Muito bem colocado pelo Dira. Inclusive, às vezes a pessoa que está assim, sofrendo de depressão, ela pode, inclusive, ter uma concepção totalmente distorcida da ajuda que ela está recebendo, né? Ela pode, inclusive, receber mal a ajuda, né? Ela pode achar que você está se intrometendo muito na vida dela. A gente já conhece casos, a gente já passou por casos assim, né? Então, é realmente importante doses e mais doses de empatia para a gente conseguir realmente ajudar a pessoa de forma sólida. A Ju comentou assim, Vishnujana, esse é o nome de um discípulo de Prabhupada que fez isso, pode falar um pouco sobre? Então, esse Vishnujana, ele era um grande devoto, Vishnujana Swami, ele era um dos maiores líderes de Kirtan, né, do movimento Hare Krishna, era um excelente cantor, um excelente distribuidor de livros, né? Ele e o outro amigo dele, Tamala Krishna Goswami, que era outro grande discípulo de Prabhupada, eles tinham o Radha Damodara, que era um grupo de ônibus, assim, eles tinham vários ônibus e vários devotos que moravam nesses ônibus e iam viajando, assim, por todos os Estados Unidos, distribuindo muitos e muitos livros de Prabhupada. Ele fez muitos serviços, assim, incríveis para Prabhupada, mas os devotos desconfiam que ele se suicidou no Triveni. Triveni é um local sagrado, né? Ninguém sabe por que ele fez isso, né? Se ele realmente fez, ninguém nunca achou o corpo dele. Teve muitas buscas pelo corpo dele, mas os devotos desconfiaram, porque o Triveni, né, é a conjunção de 3 rios sagrados. E ele desapareceu, e a única pista que se teve foi que no dia que ele desapareceu, ele pegou um barco, né? Assim, os devotos depois encontraram pessoas que falaram, testemunharam que ele alugou um barco, e pegou esse barco e foi até o Triveni. E aí a única coisa que se encontrou foi esse barco que ele alugou lá no Triveni e o corpo dele sumiu, né?
Então, os devotos acreditaram nisso, né? Que ele tinha se suicidado. Por que ele fez, a gente não sabe. Talvez tenha sido uma dessas questões que a gente já falou. É importante pra gente ver isso, né? Prabhupada ficou muito triste, né? Mas Prabhupada, depois de um ano da morte dele, Prabhupada falou para os devotos ficarem tranquilos que ele estava no planeta celestial, vivendo entre os semideuses e fazendo kirtana lá, né? Então Prabhupada falou que Krishna aceitou, né, assim, todo o serviço dele, foi muito misericordioso com ele, e ele estava morando com os semideuses e fazendo kirtas incríveis com os semideuses, né? Mas, assim, o suicídio dele é muito interessante, assim, da gente analisar historicamente e ver que mesmo na época de Prabhupada, assim, mesmo um devoto que estava ali tão próximo de Prabhupada e que era tão valioso, acabou passando por uma questão dessa, né, de depressão que levou à culminação de suicídio, né? Imagina outros devotos. Então isso faz a gente redobrar a nossa sensibilidade nessas questões. A Vanessa comentou assim, se não me engano, teve um devoto de Prabhupada que sumiu. Falam que ele se suicidou no Ganges. Ela falou que é ele. Exatamente, é ele, né? No Triveni, né? Que é onde o Ganges se une com mais 2 rios sagrados. Um grande devoto, inclusive... quem tiver oportunidade depois procura, né, os kirtans que ele fez na internet, assim, é muito, muito poderoso a forma dele liderar um kirtan. A Aline comentou assim, nós pessoas que passamos por depressão e ansiedade nessa vida devemos buscar aceitar nosso passado e as escolhas de Krishna. Perfeito, ótimo comentário. A Luísa perguntou assim, cuidar do corpo é dharma natural para poder servir a Krishna. Como sentar por meditar por horas sem o corpo estar bem? A coluna não aguenta. Muito legal. As asanas, né, elas servem para isso, né? Como que alguém vai meditar se o corpo não tá em condição, né? Krishna fala, né, a importância do cuidado com o corpo, né, da moderação, viver uma vida com moderação. Ele fala, né, na Bhagavad Gita, que um yogi, ele nem come demais, nem dorme demais, ele nem come demais, nem come de menos. Ele nem dorme demais, ele nem dorme de menos. E ele nem tem entretenimento demais, nem tem entretenimento de menos, né? A importância do entretenimento para a gente ter uma vida psicológica saudável é muito importante, né? Então, muitos líderes não têm tempo para entretenimento, né? Se não tem tempo nem de fazer um exercício, se não tem tempo nem de cuidar da esposa, se não tem tempo nem de, assim, cuidar do filho, o que dizer de ter entretenimento, né? Então, imagina, como um líder, muitas vezes você fala, né, com pessoas com problemas seríssimos, né? Assim, eu já perdi, às vezes, né, a conta de quantas pessoas, justamente com tendências suicidas, que eu tinha que falar por semana. Agora, imagina você tendo que lidar com tantas coisas de barra pesada e não ter tempo, assim, pra ver um desenho no Cartoon Network, poder dar uma risada, dar uma relaxada. Cara, assim, realmente um fardo muito pesado, né? Então, assim, não é só que a gente tem que ajudar os líderes religiosos a terem tempo pra cuidar da saúde e cuidar da família, tem que dar tempo pro cara, inclusive, ter um entretenimento, né? E é muito pesado, que às vezes alguns devotos vão julgar que isso é maia, né? Que isso é algo material. É uma cultura complicada, né? Assim, se a gente levar ela de forma muito extrema, né? A Lia comentou assim, eu tinha uma tristeza profunda. Às vezes passava pela minha cabeça a ideia de morrer para alívio da dor, mas dentro de mim sentia que a vida era muito importante e que eu tinha que suportar as dores. Quando eu olhava o céu, sentia uma grande paz, e a ideia de morrer saía da minha cabeça. Eu pensava que a vida é bela. Obrigado pelo testemunho, Lia. Muito importante. A Patrícia comentou assim, a depressão infantil não é, na maioria das vezes, percebida pelos pais, e assim consequências importantes para toda a vida dessa pessoa. A Patrícia levantou uma questão bem interessante, né? Sim, sobre depressão infantil. Isso era algo que eu queria, inclusive, entender mais. Assim, tá na minha lista de coisas assim, para pesquisar. Eu não entendo, né, sobre esse assunto, mas eu já tinha pensado em pesquisar sobre isso, porque assim, a capacidade, né, de raciocínio abstrato da criança ainda não é desenvolvido, né? Então é muito difícil para a criança perceber que ela está deprimida, né? E como a gente já viu, existem muitos tipos de depressão que são totalmente silenciosos, né? Então, se a própria criança não consegue ter uma percepção clara disso, é muito difícil para os pais também terem, né? Mesmo porque o movimento de desenvolvimento neuronal da criança é um momento de comportamentos anômalos da criança, né? Então, como separar esses comportamentos, essas mudanças de humor, de comportamento que são naturais do próprio processo, né, de desenvolvimento fisiológico da criança de um caso de depressão, né? Eu estou interessado em entender isso, eu realmente não sei sobre esse assunto, né? O Dira comentou assim,
Sobre as viúvas que se suicidam para acompanhar o esposo na Índia atualmente, já se tem uma ampla discussão aberta sobre essa tradição um tanto nociva. Poderia ampliar o assunto? Né? Então, é isso, né? Dentro da cultura védica, existiam certos casos em eras passadas, não na era de Kali, porque a era de Kali a gente não tem tanto discernimento, então é muito fácil disso ser banalizado. Em eras passadas parece que tinha, né, essa possibilidade de que o casal assim, muitas vezes cumpre o Dharma melhor junto do que separado, né? Então, assim, certas esposas, elas tinham autorização, né, se elas fossem avançadas espiritualmente para praticarem um determinado tipo de meditação e entrarem na pira funerária dos seus esposos na hora que eles estavam morrendo, né, e através da meditação nascer, reencarnar junto dele para continuarem vivendo o Dharma junto, né? Era algo muito específico, se eles não tivessem, né, filhos, crianças que dependessem deles, né? Eram casos muito específicos. Isso, né, os Vedas não permitem na era de Kali de forma nenhuma, porque ninguém tem esse poder de meditar, né, e nascer de novo para cumprir o Dharma. A gente não tem essa capacidade. Então esse tipo de coisa nem é proibido hoje, nem é permitido hoje em dia. Agora, isso foi uma das poucas coisas que o governo britânico fez de interessante, né, durante o período da colonialização lá, né? Quando a Índia era colônia britânica, os ingleses já começaram um movimento muito forte de reprimir, de coibir isso, só que muitos indianos não entenderam que eles estavam proibindo aquilo, porque era uma coisa assim brutal, né? Era um tipo de violência cultural. Tinha muitas mulheres, inclusive, que nem queriam entrar na pira funerária e elas eram obrigadas a isso. Então isso era um vandalismo religioso indiano, não tem nada a ver com os Vedas, né? Hoje a gente já vai ver que existe um debate muito forte vindo dos próprios indianos. Muitos acadêmicos, muitos líderes indianos já estão assim levando adiante essa questão. A prática hoje em dia é muito mais reduzida do que era há 100 anos atrás, né? Então é só isso, era só uma deturpação religiosa, só um fanatismo religioso mesmo, não tem nada a ver com a tradição védica. Anitya Kishore, boa noite, Mataji, tudo bem? Ela comentou assim: Agnideva Prabhu me disse que a história de Vishnujana Swami está totalmente confirmada. Ele conversou com devotos que estavam pessoalmente lá na época. Legal, eu não sabia que isso tinha sido confirmado, né, mesmo, né, o caso dele. Muito legal. O Girivaradari comentou assim, Girivara Devi. Girivara Devi. Muito esclarecedora, é necessário que esse assunto seja falado de forma natural entre os devotos. Com certeza, né? Trazer essa discussão à tona é muito importante mesmo. Então é isso, vamos estimular essa discussão entre nós e mais do que a discussão, vamos estimular assim, o cuidado com o próximo, né? Assim, olhar para o outro de forma mais atenciosa. Agradecer a Anitya Kishore que esclareceu essa questão que o Prabhu Agnidev comentou, né? Que está confirmado. Mas é isso, pessoal, vamos aproveitar esse mês, Setembro Amarelo. Com certeza a gente tem sempre que discutir essas questões, mas vamos aproveitar assim que dentro desse mês a gente já está vendo, né, uma veiculação muito grande de muitas ONGs, né, dando detalhes práticos, né, ONGs que trabalham mais com essas questões, inclusive, do que a gente. Então a gente tem que ser humilde, aprender com eles, ferramentas práticas, né, para a gente aumentar a nossa percepção, né, do sofrimento do outro, né, entender como funciona a ideação suicida. Tem o CVV, o Centro de Valorização da Vida, que funciona 24 horas por dia, né? 7 dias da semana. Então, quem pode estar passando por qualquer problema, pode ligar para lá, conversar. Eles são muito, assim, atenciosos, eles usam técnicas de comunicação não violenta, eles são muito peritos, né? Então, quem estiver passando por algum problema, ou conhecer alguém que está passando por algum problema, assim, uma ferramenta muito imediata de ajuda é o CVV, o Centro de Valorização da Vida. Então é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. Quem quiser ver mais detalhes sobre essas questões também, a gente já tem outras 2 lives sobre esses temas, né? Ansiedade e depressão. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Amanhã a gente volta com o Noite do Dharma. Boa noite. Hare Krishna. Hare Krishna.